Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo. Como dizem, a segunda vez é sempre melhor. E eu estou aqui muito feliz de conversar. Eu queria pedir uma salva de palmas para eles. Eu vou conversar com a Kate Tempest. E com o Ramon Nunes Melo. São dois autores bem jovens e muito talentosos. A Kate tem 31 anos, Ramon 32, e já tem uma obra bastante consistente. A Kate ganhou o Ted Hughes Award em 2012, que foi um prêmio que surpreendeu muita gente, mas depois quem conheceu o trabalho dela percebeu que foi um prêmio não só mais do que merecido, como marcante, que realmente marcou uma era e mostrou uma autora que tem poder de transcender prêmios e tudo mais. Tanto que ela lançou 2 discos, ela escreveu um romance que está sendo lançado agora no Brasil, que é esse aqui, Os Tijolos nas Paredes das Casas. Ela escreveu peças, quer dizer, ela está atuando em todas as áreas e mal tem tempo de tirar férias. Ela falou que agora, depois da Flip, vai para Salvador e finalmente vai conseguir ter um tempinho. E o Ramon está lançando agora o 3º livro de poesia dele, Há um Mar no Fundo de Cada Sonho. E ele já tinha lançado 2 outros, o Vinis Mofados, né, que tratava um pouco de música popular também, que tinha a ver com música popular, e o Poemas Tirados de Notícias de Jornais, que tinha uma técnica de sampler também. Quer dizer, então os dois têm uma coisa muito a ver no sentido de buscar uma conexão com a música e também de ter uma musicalidade intrínseca no poema e no trabalho. É justamente sobre isso que eu queria perguntar para os dois. Começar perguntando, a Kate ganhou 2 prêmios super importantes de competição de slam poetry ou algo parecido. Queria que você contasse sobre isso e como que essa coisa de ler em voz alta entrou no seu trabalho. E depois queria que o Ramon também falasse da experiência que ele teve em Londres, porque o Ramon também é ator, é jornalista, e ele também pôde ler poemas em Londres, uma mistura com teatro, uma experiência bem interessante. Kate. Bom, oi pessoal. É uma honra estar aqui. A musicalidade do meu trabalho é que eu comecei essa jornada na literatura através da música, foi meu primeiro amor. Através de música, letras e a cultura hip-hop, me apaixonei com a linguagem. E o potencial de me expressar, reconectar com música. Então, para mim, a poesia sempre foi ouvida e as letras eram uma coisa que você carregava na sua boca e você compartilhava com as pessoas. A ideia de que a língua poderia viver numa página não faz nenhum sentido para mim isso. Mesmo quando você está lendo um poeta que já morreu há 500 anos, para que aquilo seja ativo para viver na forma que eu acredito que deve viver, precisa ser lido. É como eu acredito que há essa trindade. Para que a literatura possa viver, todos os pontos nesse triângulo têm que estar queimando com a mesma intensidade. É o escritor, o texto e o leitor. E se todos esses momentos estão sendo experimentados com o mesmo tipo de eletricidade e intensidade, aí que a literatura pode viver. Você não pode passivamente seguir um poema. A poesia é uma música cantada. Ela vai conectar com o seu cerne e vai trazer a vida. E não pode fazer isso se está só passivamente pulando páginas numa página e palavras numa página. Poder ouvir é poder sentir. E, para mim, o poema é um trabalho que não é acabado até ele ser lido. E isso é por conta da minha experiência da música, mas também pela forma como eu leio. Quando eu leio, é assim, é com ritmo. A não ser que eu não esteja aproveitando. Se eu estou lendo uma coisa, eu vou simplesmente deixo de lado, não vou desperdiçar meu tempo, mas é um trabalho inacabado até ele ser falado. Obrigada. Kate, só para completar,
quando você começou a ler poesia, quando criança ou no início da adolescência, você costumava ler seus poetas favoritos em voz alta, Blake, Yeats, e essa é uma pergunta, e a outra é, quando você começou a fazer música e como que foi isso? Eu entrei numa jornada de música como uma jovem. Eu acho que, da mesma forma que muitas pessoas encontram música, dá a elas uma conexão, uma espécie de comunhão, esperança. E talvez, acho que eu tinha 12 ou 13 anos, quando eu me dei conta que a música me dava uma coisa que o mundo não conseguia me dar. Me conectava mais diretamente com a minha própria experiência de vida. Eu me apaixonei completamente, eu podia ouvir música e desaparecer completamente de onde eu estava. E também penetrar naquilo de alguma certa forma. Você saía da vida, mas também empurra você de volta para a vida. Então a minha jornada para a poesia começou muito mais tarde. Eu acho que eu passei 10 anos ouvindo rap até ler um poema, um poeta. Não fazia sentido sentar com um livro e pensar que aquilo era para mim, mas a música era minha, a música me pertencia. Eu comecei a fazer música. Eu tinha 13 ou 14 anos, eu era horrível, eu ficava tocando violão e fazendo uns beats ali no sintetizador. E aí, finalmente, eu encontrei as letras e eu consegui acreditar na minha capacidade de criar música. Isso foi há 15 anos e eu nunca mais parei. Não houve um processo de tomada de decisão. Não foi assim, eu decidi que eu ia ser música. Foi só uma realização que a música me queria. Se você consegue entender isso. Eu acho que você não pode ativamente se envolver numa tarefa criativa se aquilo não chamar você, se aquela tarefa já não estiver dizendo para você que você precisa fazer aquilo. Você não consegue decidir por alguma egotrip qualquer. Não, é uma coisa que puxa você. E eu achei a música quando a música me achou. Foi uma extensão um do outro. Muito legal. Ramon, você agora se lançou um livro em que o silêncio meio que dá o tom do livro. Mas os 2 livros anteriores tinham muito a ver com música, e você teve essa experiência de leitura teatral também com música. Queria que você contasse da sua relação com a música e a poesia, e de como foram essas experiências de leitura também. Tá, boa noite. Antes de falar diretamente disso, eu queria pedir licença para dedicar essa fala também a 2 grupos que para mim são importantes e que estão sendo exterminados no Brasil, e para mim, como a vida, eu entendo também como um ato político, que são o extermínio de homossexuais que tem acontecido profundamente. Eu li uma pesquisa do Grupo Gay da Bahia que 308 homossexuais são assassinados por ano, no último ano, em 2015, e o CIMI, que é o Conselho Indigenista, fala dos índios, que o grupo há um índice muito grande de suicídio e extermínio de indígenas no Brasil. Então eu gostaria de lembrar essas 2 minorias, assim, porque são 2 minorias importantes. Muito obrigado. São 2 minorias importantes e no meu trabalho, assim, sabe, de diálogo. Voltando à tua pergunta agora, a musicalidade sempre esteve presente na minha vida, assim. A poesia, especificamente, chegou até a mim através dos cantores populares, da música popular brasileira, do qual eu sou muito grato mesmo, assim, ouvindo Maria Bethânia, Adriana Calcanhoto, Caetano Veloso e tantos outros intérpretes que trazem a canção como poema, né, como manifestação poética. E ali eu fui conhecendo autores, né, na voz da Marina Lima, conhecendo Antônio Cícero e tudo mais. Isso foi me despertando interesse pela poesia, pelo poema. Então, quando eu escrevi o Vinis Mofados, inicialmente, era um diálogo muito direto com essa influência da música popular brasileira na literatura. Depois, no segundo livro, eu comecei a pesquisar notícias de jornais e eu encontrei no Manifesto Sampler, que é um manifesto do Mauro Gaspar e do Fred Coelho, um entendimento da construção daqueles poemas. Passado esse tempo de publicação, o primeiro livro de 2009, o segundo de 2011, eu comecei a escrever Ao Mar no Fundo de Cada Sonho. Esse é um livro, para mim, que tem
o silêncio é muito importante porque durante a escrita desse livro eu peguei um diagnóstico soropositivo. E até então eu continuava escrevendo os poemas e eu não conseguia me ver publicando um livro. Eu demorei uns 4 anos até conseguir publicar, mas escrever sem que eu omitisse algum verso que tratasse da temática. Não que eu entenda que a literatura deva ser panfletária, não é nada disso, mas é que eu me senti um impostor, sabe? E eu comecei a ter um mergulho muito profundo no silêncio, com a meditação, com o canto dos povos indígenas, assim, que são muito caros para mim, assim. Eu acho que eu me identifico hoje em dia muito mais com o canto dos pajés do que com a música popular, sabe, hoje. Recentemente eu estive no Xingu, tive uma experiência de ter ido lá. Então, tudo isso me alimentou para essa construção desse livro, assim, sabe? É uma viagem, porque o silêncio também é música, né? Tem muito som no silêncio, assim. Quando a gente realmente para ouvir, a gente começa a entender essa relação e trazer isso para a poesia, através do ritmo, da escolha da palavra. Então, Há um mar no fundo de cada sonho traduz esse universo. Legal. Bom, já que a gente falou nesse assunto, eu vou pedir para vocês lerem, começando pela Kate, que acho que vai ler um trecho do romance dela, Os Tijolos nas Paredes das Casas, que tem muito a ver com todo o seu trabalho, né? Seu trabalho é todo mais ou menos linkado, né? A peça, Wasted, o New Ancients, existe uma ligação, os personagens se repetem um pouco, o lugar é o sul de Londres, sudoeste de Londres, né? Sudeste de Londres. Esse romance é, enfim, um conjunto do meu trabalho, que eu já venho trabalhando há 5, 6 anos. Mas antes de ler isso, eu gostei muito de ouvir a sua resposta. Realmente é empolgante entender o que você está falando. Foi muito bom ouvir isso. A gente ficou hoje conversando, tivemos um vinho, tomamos um vinho. Eu podia sentir, mas eu não conseguia entender, não podia acessar o seu cérebro. Então agora eu posso, tão bom. Então, o romance tem personagens que têm a ver com meus trabalhos anteriores. A ideia é que essa seria a parte final de uma história que eu já venho contando em diferentes formatos nos últimos 5 anos. Então, uma peça, um poema épico, um romance. Então, até um certo ponto, você podia entender minha poesia também nesse mundo. Não é uma coisa intencional, não é um anexo. Eu vejo que a poesia, às vezes, está fora dessa narrativa, mas é difícil falar sobre. É isso que faz tudo um pouco redundante. Eu acho que é muito impossível falar sobre artes com sucesso. Eu acho que a arte tem que ser experimentada. Quanto mais você fala, mais você mata. Isso é a minha impressão. Então eu vou ler um pouquinho, mas não vai fazer sentido para mim ler. Eu espero que vocês possam levar para casa e aproveitar. A gente está matando a arte, mas vamos lá, matar a arte. Eu vou ler só umas páginas aqui do início. E o romance começa no final do álbum. E depois fazemos um círculo. Eu sou obcecada com a ideia de círculos e como que a gente às vezes fica nesse ciclo de comportamento que se repetem continuamente, tanto individualmente, também como cultura, como sociedade. Às vezes a gente fica sempre voltando nessa roda de o comportamento danoso. Então é importante para mim que dentro do trabalho a gente possa também fazer essa sensação de sufocante, de repetição. E eu espero que se torne tão frustrante que à medida quando você chega no final do romance, que você vai concluir que é hora de mudar na sua própria vida. Mas, enfim, vamos lá. A coisa vai dando nos nervos e você nem nota nada até que você se pega dirigindo através dela, olhando tudo o que você fez parte da sua vida e que agora está ficando para trás. Eles estão passando pelas ruas, pelas lojas, pelas esquinas que fizeram com que sejam o que são. E todos os fantasmas estão lá, encarando, a pele estragada, os olhos fundos, os sorrisos insanos abertos diretamente das entranhas do passado.
Para ele, já deu o pão, a bebida e o concreto, a beleza da coisa toda, todos os ínfimos momentos gloriosos. Pastores, pais operários, românticos, olhos vidrados, sinais de trânsito, carros engarrafados e corpos, está nos seus ossos. Um emprego é só um emprego. Sim, as pessoas estão matando em nome dos deuses. O dinheiro está acabando com a gente. Eles vivem numa solidão tão completa que já se transformou no tecido das suas amizades. Os dias passados olhando a vida, eles existem no meio da massa e sentem que eles fazem parte do cenário. E o máximo que podem sonhar é uma noite de acabação, encher a cara de álcool e drogas que mostram a que vieram, mas depois vão se odiar quando o dia clarear. Mas aqui estão agora, deixando para trás o estresse, a comida de merda, os desentendimentos sem fim, largando a agência de emprego, a sala de aula, o bar, a academia, o estacionamento, a AP, a imundícia, a TV, o rolar eterno de feeds de notícias, o aspirador, a escova de dentes, a bolsa, o laptop, produto do cabelo, caríssimo que faz você se sentir melhor. A fila para o caixa eletrônico, o filme, o boliche, a loja de celulares, a culpa, o absoluto nada que nunca para de nos perseguir. A dor de ver uma pessoa virar sombra. Os rostos de todos se contorcendo de novo em caretas. Entranhas derramadas pelas sarjetas, apertando seus amantes até a respiração falhar. E o amor morto, cimento fresco e tinta spray. A garotada só vendo pornô e tomando Monster. Assista à ascensão e queda da cidade, em meio à neblina e ao sangue que escorre das mãos. Agarre-se às baladinhas de rock mais cotadas nos karaokês. Corra atrás do seu talento, encurrale, tranque numa jaula, jogue a chave para alguém rico e diga para você mesmo que você vai ficar firme. Recoste a cadeira para trás, olhe nos olhos daquele que detestável que vai acabar com a noite na casa e diga ao mundo que você tem foco, que você vai ter fé. Nada está à venda, nada é para você. Vá dando de si até que não tenha mais forças. E quando chegar no seu limite, jogue mais um tanto de mágoa e de segredos para engrossar a mistura. Está tudo ao seu redor, gritando de euforia, até que não sobrar nada para sentir. Engula o choro, cuspa, volta, viva a vida na versão remix. Espete no fundo da veia e passe o resto do tempo tentando largar o vício. Agora feche os olhos e pare, mas nunca para. Eles vão embora num Ford Cortina de quarta mão. É noite e a cidade está impregnada de si. Um trovão toma o céu, aquele tipo de nuvem que faz a gente curvar a cabeça. O rumo é da autoestrada. Leão está dirigindo. Blá, blá, blá. E assim continua. Ramon, você vai ler esse último livro? Ramon, eu vou, na verdade, ler poemas do último livro e mesclado com alguns poemas dos outros livros, seguidamente. Tá. Antes eu vou tocar isso aqui. Há um mar no fundo de cada sonho. Há sempre um mar no fundo de cada sonho. Invadir o corpo do mundo, aceitar o caos, atuar no esvaziamento das certezas. Não copie e cole. Se aproprie, recrie a realidade, use o seu imaginário, carta de alforria para um primeiro ato. Nem todo início é um prólogo. Acredite, você não é original. Certo apenas a pureza de um mito. A pressão não é simples. Pratique saque, sequestro, captura de palavras. Não comunique aos pais. Toda palavra é órfã. Toda palavra é órfã. Não existem palavras finais. Toda palavra é começo. Pirata, capitão, buquineiro, promessa de geração 00, remix de ideias. Alô, Ali. Se você estivesse por aqui. Não escrever sobre, não descrever ou produzir o mestre. Produzir, escrever, produzir. Produzir, escrever, produzir. Eu, menino, estou em suas palavras. Não chame meu nome em vão. Salte a pedra no caminho, seja atravessado pelos poetas que lê. Aniquile todas as referências, um coletivo de enumerações. Faça a literatura sem agradecer. Invente.
Viva de uma forma política. Viva de uma forma política. Crie assim, invada a cidade. Coloque tudo para dentro para depois respirar, sentir e notar. Vocês, eu estou colocando para dentro. De tanto olhar, ver, respirar. Propriedade coletiva. Eu sou vocês. Nos reconhecemos nas palavras lidas e não ditas. Percebe posse, criação? Os mentirosos são dignos de amor. Os mentirosos são dignos de amor. O leitor deve reconhecer seus passos, porque está tudo no passado. O futuro se tropeça com ele. Está tudo no passado. O futuro se tropeça com ele. A poesia se esfrega nas coisas, percebe? A poesia se esfrega nas coisas. Pense no tempo. Em nosso tempo. Tempo, 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 tempo. Silêncios incorporados na escrita, esquecimento como aprendizado da escritura, invasão pela palavra. Esse poema não tem fim. O fim é o meio, é o meio, é o meio. Toda música é silêncio. Ouça. Flor sangrenta, talismã vulnerável, desespero alegre dos amantes, busca eterna do que é perecível. Eu resolvi organizar a bagunça. Na estante, palavras empoeiradas, letras de músicas, vinis mofados e uma coleção de romances fracassados. Deixou o coração desnudado sobre a cama, partiu. Deixou o coração desnudado sobre a cama, partiu. A vida efêmera dos peixes de aquário. No último mergulho, nada além da ilusão. Silêncio. Me diga, o que é essa estranha serenidade cultivada no desespero da desordem? Mergulho na fonte primordial, consciência humana além da memória. Filme, palavras sem cortes, imortalidade conquistada na pulsação da loucura. A vida com lucidez, ternura, estranha, fantástica realidade do abismo. A dor das raízes crescendo para dentro de mim, para manter-me vivo ao ritmo da natureza todas as manhãs. Quando eu vejo uma planta crescer, eu acredito que sou Deus. Eu sigo à procura de um vento em qualquer jardim. Não é preciso fé para entender que todos os livros têm caráter de urgência. Todos os livros têm caráter de urgência. O testemunho de um sujeito diante do abismo. Van Gogh ou efeito noturno. Eu tenho um pouco de girassol quando estou no escuro. Ser extraplanetário. Eu sou o outro você. Em Lakshi Alaki, transforma o objeto em sujeito. A linguagem é o verdadeiro vírus. Obrigado. Yeah. Kate, Ramon, além da musicalidade, tem um outro lado em comum que une os seus trabalhos, que é um interesse pelos mitos ou pela mitologia, algo que permeia os trabalhos de uma maneira ou direta, no caso da Kate, ou talvez um pouco mais difusa no caso do Ramon, mais como inspiração, talvez. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Tem até uma equivalência, né? A Kate fala muito do Tiresias, que é aquele sujeito que virou homem, depois virou mulher, depois virou homem de novo, enfim, teve as duas experiências. A Juno castigou ele, transformou ele num cego, porque ele disse que a mulher tinha muito mais prazer que o homem. Enfim, numa discussão com Júpiter. Aí eu falei para ela do Chumaré, que é metade homem e metade mulher também. Exato, exatamente, é o Chumaré. Ainda tem essa equivalência também que vocês falaram. Então, eu queria muito que você falasse, Kate, dessa sua maneira de misturar a mitologia com os fatos do dia a dia que você conta ali na ambiência do sudeste de Londres, e que depois você, Ramon, também contasse da forma como a mitologia indígena, especificamente, incide no seu trabalho. Bom, acho que um bom lugar para começar a responder a sua pergunta
é que, para mim, parece que no momento em que vivemos, no Reino Unido principalmente, eu não sei aqui, porque essa é a primeira vez que eu venho aqui, estamos bem desconectados da nossa mitologia, de uma experiência compartilhada de mitologia. Nós estamos bem desenraizados dessa mitologia comum. Tem uma certa doença na raiz da nossa cultura que está fazendo com que as pessoas se distanciem de si mesmas e dos outros. O meu interesse na mitologia não é só o interesse do poeta nas histórias, também tem isso, mas é que, através desse acesso a uma língua comum de histórias antigas, há uma conexão com o nosso passado, que ao mesmo tempo nos conecta com o nosso presente e também com o nosso futuro. E nos conecta uns com os outros e nos ajuda a escapar das neuroses que são típicas do nosso tempo. E isso não é uma ideia nova. De forma, eu estou lendo Jung bastante, e ele diz que temos o espírito do tempo e o espírito das profundezas. Isso é uma coisa que eu li e que me revelou muito, porque o espírito dos tempos permite que você seja quem você é e que você se importe com as pessoas que estão em volta de você. E o outro é o que permite que você se conecte com o sofrimento de outros seres humanos e que te enche de eternidade. É essa parte que você precisa. E isso tem relação com a nossa agência, como que a gente considera que a nossa agência como consumidores é mais importante do que a nossa realidade como seres humanos. Isso, para mim, é o que eu sei da humanidade, que eu aprendi em um lugarzinho, que é o sudeste de Londres. E quando eu olho em volta, eu vejo o que está acontecendo com as pessoas de quem eu gosto, que eu amo, que são os seres humanos que parecem tão perdidos, tão sem lugar no mundo, quando um ser humano num sofrimento extremo, porque está na rua, porque não consegue comida, porque não tem casa, a resposta imediata deveria ser sentir o que essa pessoa está sentindo. E a gente não sente isso, é uma maneira desumana de viver. E a mitologia nos conecta com essa realidade, eu acho, com as nossas experiências como seres humanos e com o fato de que isso é absurdo quando nós estamos tão distantes uns dos outros hoje em dia. Eu acho também que música, poesia e as artes criativas têm um papel fundamental nessa época, tentando conectar umas pessoas. Todo mundo aqui nessa sala está ouvindo um poema e nós nos tornamos unos nesse poema que está sendo recitado. E isso é uma parte bonita e importante que devemos levar muito a sério. É por isso que é um ato político, né? Nós nos reunimos aqui e ouvimos poesia. E para mim a mitologia é isso, e é trazer mais energia para o ser humano. A vida normalmente é só tirar a energia e nos separarmos uns dos outros em túneis para que esqueçamos que somos parte de um arcabouço maior. E ao contrário de que eu me sinto parte dessa sala, apesar de que eu sou totalmente nova aqui, nunca estive aqui antes, não conheço nenhum de vocês. Ramon. Então, a mitologia para mim chegou muito primeiro pelas religiões africanas, assim, tanto o candomblé, a umbanda, né, que trabalham com os mitos africanos. Mais recente, pela cultura indígena, pela ayahuasca, né, que eu conheci, que é um chá, né, enteógeno, e a partir dessa conexão, né, que é um trabalho que é espiritual, eu passei a entender melhor a mitologia, a cultura indígena, assim, e ter um respeito muito maior, assim, e uma conexão maior com a natureza e ter empatia pelas histórias deles, né, assim, a cultura indígena preza esse lugar da oralidade, né, que me interessa, essa contação de histórias. É como se a gente aqui estivesse em volta de uma fogueira contando histórias, assim. Eu vejo a Flip muito nesse lugar, né, que a gente vai compartilhar dessa experiência que é com a linguagem, com a existência. Os mitos, para mim, trazem essa tradução, sabe? Recente, quando eu fui agora, há uns 2 meses atrás, para o Xingu, eu conheci um índio de 110 anos. E é uma tribo que chama Fucuri, que fica no Alto Xingu, e eles têm uma mitologia que eles acreditam que a Fucuri é o nome de uma onça, que ela é negra e tem 2 rabos e mora no fundo do rio. Então, quando eles estão prestes a morrer, eles veem essa onça. E aí eles têm a permissão de fazer a passagem e tal.
isso é muito lindo, né? Você poder entender como eles compreendem a realidade deles, né? Sem julgamento e eu acho que é isso que a mitologia traz, sabe? É um lugar de entendimento da existência que é tão dura, tão difícil, né? No dia a dia, a gente vê as contradições todas as dificuldades para lidar. Eu acho que a mitologia e a poesia, como a Kate falou, traz esse lugar de colocar em prática, né? Assim, quando a gente fala um poema, quando a gente ouve alguém falar um poema, a gente está irmanado ali, né? E essa troca acontece na mitologia, na contação das histórias dos antigos. E isso cada vez mais me interessa, assim, sabe? Me interessa os poetas que têm a coragem de falar os poemas em público. Assim, admiro profundamente o Chacal, assim, que tem esse lugar de não só falar, mas de propiciar um lugar para os jovens poetas que estão começando a falar seus versos, né? De exercitar, de errar. Eu acho que tem uma cultura que não é permitido errar, né? Isso é uma babaquice, né? Uma bobagem, assim. Vai lá, erra e aprende com o passado, aprende com os outros autores que vieram, né? Então, tá aqui hoje, celebrando a obra da Ana Cristina César, que é a segunda mulher em 14 anos na Flip, eu acho louvável. Espero que venham mais mulheres sendo homenageadas na Flip. Mais mesmo, brancas, negras e todas que tiverem, né? Assim, porque não por uma questão de gênero, mas é por uma questão de oportunidade, porque eu acho que há histórias que as mulheres podem contar que a gente não conhece. Então, eu acho que a literatura é muito feita por homens, né? Então, venham mulheres, por favor. Você, inclusive, tem uma relação muito forte com duas autoras, né? A Dalgisa Neri e a Heloísa Buarque de Holanda. Você quer falar um pouco sobre isso? A Elo a falar de ficar de pé. Eu amo a Elo muito, assim. Eu acho que ela merece uma homenagem ainda em vida, que a gente não espere realmente que ela vá embora para homenagear, porque a Elo tem um papel fundamental na poesia brasileira. Quando eu a conheci, eu estava estudando jornalismo e a Cecília Gianetti era editora do Portal Literal na época, e o Bruno Dorigatti, e eles me convidaram para trabalhar como repórter lá. E eu conheci a Elo, que é uma figura muito generosa, assim. Na ocasião, eu estava com o livro O Vinis Mofados na Língua Geral, que o Eduardo Coelho, na época, era o editor e tinha me convidado para publicar lá. E eu passei o livro para ela ler. E aí passou, acho quase um ano depois, a Elo me manda um e-mail e fala assim, olha, segue uma apresentação para o seu livro aí. E isso foi muito importante para mim, assim, porque eu admiro a forma como que ela troca com os poetas, né? E como ela enxerga a poesia. E eu tenho muita satisfação, assim, de fazer esse trabalho. Depois a gente ainda desenvolveu um livro que chama Escolhas, que é a autobiografia intelectual dela, na época também pela Língua Geral, fazendo... eu ajudei a organizar, na verdade, essa história, essa trajetória dela com a poesia e com a literatura. A Dalgisa chegou mais tarde, na verdade. O Bernardo Carneiro Horta, que é um escritor que fez um perfil da Nisa Silveira, uma vez me indicou para um trabalho no jornal para poder escrever textos sobre mulheres consideradas fortes. Aí, se não me engano, na época era Yolanda Penteado, Maria Martins e a Dalgisa Neri. E a poesia da Dalgisa me conquistou muito, assim, no início. Ela tem uma relação com a poesia muito ligada à natureza, e essa relação é engraçada, porque ela é contemporânea do Murilo Mendes, né, e ao mesmo tempo ela foge assim, da poesia dos modernistas ali. E tem uma história de vida muito curiosa, né? A Dalgisa, ela estava, até o ano passado, a gente relançou a obra dela pela José Olímpio, ano passado, ela estava 35 anos sem publicar. E ela tem, sei lá, 2 romances, 2 livros de contos, 6 livros de poemas, e vários poetas falavam da poesia dela, o Drummond, o Jorge de Lima, o Murilo Mendes. E aí, trabalhar no sentido de conhecer esse autor e trazer de volta é emocionante, assim. É um lugar de descoberta, para mim, principalmente, assim, sabe? Me acrescenta muito no que eu faço. Legal. Kate, você falou aqui, você falou dessa coisa da comunidade das artes, de música, de juntar todo mundo numa coisa só.
Queria que você me contasse duas coisas, pensando nesse sentido. Uma, queria que você fizesse um comentário sobre o Brexit, a saída da Inglaterra da União Europeia, quer dizer, sair dessa comunidade, né? E a outra é falar um pouco da região onde você nasceu, cresceu, conheceu seus amigos e criou suas obras e a comunidade de artistas que você criou lá com seus amigos. Queria que você contasse um pouco isso. Ok. Brexit. Bom, Brexit. É terrível, devastador para mim. Nesse momento em que eu acho que nós precisamos, e eu acho que nós estamos chegando cada vez mais perto um do outro, sabe, achando que nós temos uma série de avanços e progressos de como nos comunicar uns com os outros, e progressos em ouvir as histórias um do outro e participar das narrativas de um do outro, sem julgamento, de um ponto de vista de humildade. Na minha experiência de viajar no mundo e conhecer as pessoas e tocar para todo mundo, de repente, ser confrontada com a realidade de que no meu próprio país as pessoas têm tanto medo uns dos outros que preferem ficar sozinhos numa ilhazinha pequenininha, gelada, sozinha no meio do oceano, do que fazer parte, sabe, de uma coisa maior. É apavorante para mim. Como o medo, na verdade, estava no centro dessa decisão que foi tomada. Mas, por outro lado, podemos ver isso como um grito de dissensão. Pode ser o início de nós nos organizarmos fora do sistema corporativo global. Pode ser uma coisa boa para o socialismo. Não vai ser por muito tempo, eu acho, porque... E eu não quero falar de política aqui, quer dizer, eu não quero desanimar vocês, não, mas o importante, né, apesar de que eu estou falando de política, naturalmente, mas o importante é que eu acredito que já passamos disso agora. O mais importante agora, se você é de direita ou de esquerda, não é onde você está como ser humano. Porque eu acho que estamos chegando ao ponto de crise agora, com a destruição dos povos indígenas, por exemplo, a destruição do planeta. Eu acho que já passou, sabe, dessa conversa do que é inglês, do que é ser inglês, do que não é. Isso é tarde demais para isso. Isso é pensar muito curto. O que pode ser bom disso, dessa saída, e a gente não sabe ainda, porque está muito novo ainda, é que pode ser o início de um novo tipo de envolvimento com os jovens, que eram jovens demais para votar, 17 anos de idade, por exemplo, provavelmente vão crescer num governo muito tirânico e muito de direito, onde o acesso à educação vai ser mais difícil, o direito à saúde vai ser muito mais difícil. Então, talvez daqui a uns anos, quando as coisas vão ficar muito, muito pior no Reino Unido, talvez seja o momento de conseguir construir um futuro melhor juntos, não sei. Talvez seja isso. Soa familiar. É. Muito. Mas em termos de falar da região onde eu cresci, nós estávamos falando sobre mitologia. Eu acho que nesse romance aqui tem um contexto mitológico. Nos meus outros trabalhos, tem referências bem diretas à mitologia, que tem a ideia de mitologizar a vida do dia a dia como uma espécie de mágica épica. Aqui, não, isso está ausente, porque ele fala da mitologia da nossa própria vida, mas também, eu espero, através da linguagem que eu uso, tem uma conexão com o que há de épico e mágico e o que há de majestade de um poeta vivendo no dia a dia. Tudo que é normal, como ir lá e pegar um café, sabe, isso tudo se torna interessante e talvez até romântico. Que é rico o suficiente, não precisa de mitologia. E essa é uma experiência que eu já aprendi a partir do lugar onde eu vivia. O sul de Londres é um lugar muito misturado. Culturalmente, há pessoas de todo mundo que vivem lá. É uma das maiores comunidades das Índias, do Oeste. Então, há muitas vozes, sons, barulhos, músicas.
música, pobreza, crime, violência, mas também criatividade, sucesso, amizade, família, amigos que eu fiz quando eu era criança e com quem eu ainda faço música. É muito importante reconhecer e, enfim, apreciar o que essas comunidades criativas fizeram pela minha identidade. Eu como mulher, eu como pessoa, eu estava falando sobre isso mais cedo. A forma como eu me visto, quem eu sou, a pessoa que eu sou, as minhas dificuldades com a identidade de gênero, minha sexualidade, tudo isso me indica como ser uma mulher invisível, uma mulher que deveria de forma alguma estar no palco, especialmente não cantando e falando e sendo tão ativa e visível e barulhenta. Isso a mulher normalmente deveria estar invisível, bem longe. Se você não estiver lidando com o seu capital sexual, se você não está aderindo ao olhar masculino, se você quiser ser ouvida e não vista como mulher, é quase um ato político, simplesmente estar aqui, sentar aqui na sua frente. A razão pela qual eu falo isso, através da criatividade, eu achei meu lugar no mundo, minha força, sobre meu talento e minha capacidade de melhorar e ter, enfim, ser levada a sério. Eu descobri isso através da comunidade, a comunidade onde eu participava, a cultura hip-hop do sul de Londres. E ao aprender isso, a sua identidade, quem você é, o que você pode oferecer às pessoas é tão maior do que, enfim, aquelas aspas que colocam em sua volta. E eu achei isso através da música e da poesia, então talvez seja importante simplesmente reafirmar mais uma vez a importância dessa jornada. Todos estão aqui porque vocês amam literatura de uma maneira ou de outra. E eu quero que vocês entendam como isso é importante na vida de vocês, ter essa conexão com texto, com música. E quando você sair pela noite aí em Paraty, eu espero que você vai trazer uma nova energia para que vocês fiquem mais vivos, porque eles conhecem você e vai fazer com que você seja conhecido. Ramon, você passou por uma experiência muito difícil, que foi assumir que você era soropositivo. Você assumiu isso numa... Eu só não falo assumir, que parece que quando a gente assume, a gente está tendo alguma culpa, né? Eu simplesmente falei. Isso revelou, enfim, falou para uma... Sem nenhum problema, só... Pois é, foi um fato, imagina... Eu só queria completar a pergunta, e queria que você comentasse sobre essa experiência, como foi, por que você fez isso, tá. E como isso, como você transformou isso num trabalho de arte. Tá. Em 2012, falo de Londres, né? Assim, eu recebi um convite do governo do Rio para ir para Londres com um projeto que chamava Reoccupation London, que era durante as Olimpíadas lá. E 2 dias antes de ir para lá, eu tinha que fazer uma série de exames com um plano de saúde e tal. Aí eu fazia exames regulares, assim, de HIV. E aí, quando eu fui fazer, deu reagente. Eu não sabia nem que a palavra era reagente, eu achava que era positivo ou negativo, assim. Aí eu li reagente e falei, que porra é essa? Aí eu falei, você vai ter que repetir o exame e tal. E aí eu fui e repeti o exame, porque eles sempre pedem uma confirmação. E o resultado era reagente, era positivo e tudo mais. É muito estranho, né, na verdade, porque a gente nunca, aquele velho clichê, né, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. E naquele momento, assim, eu fui para casa e fiquei desnorteado, fui trabalhar no mesmo dia e tal, e fui para casa de 2 amigos, que era a Miriam Guindani e o Luiz Eduardo Soares, que são muito meus amigos. E eu cheguei lá e o Luiz, calma, você não vai morrer, ninguém morre mais e tal, me acalmando, assim. Só que é muito impactante, porque a gente ainda enxerga o HIV como uma ótica dos anos 80, como se as pessoas tivessem uma cara, ou se fossem morrer logo, ou então colocar culpa nas pessoas que estão HIV positivas e tudo mais. Eu viajei, eu falei, olha, eu vou para esse trabalho, e lá eu fui digerindo a situação, e estava num contexto de criação muito intenso lá, a gente ficava um mês convivendo com artistas e criando projetos e tal. Quando eu voltei, que caiu a ficha mesmo, assim, de entendimento do que significava aquilo na minha vida, porque já não estava mais namorando, então eu pensava assim,
como que eu me relaciono a partir de agora? Eu tenho que falar, eu tenho que não falar? Aí eu comecei a procurar pessoas que eu sabia que estavam, para poder entender como elas tinham lidado com aquilo. E eu lembro que, na época, na adolescência, eu li um livro da Valéria Piatti Polizzi, chama Depois daquela Viagem, que é um best-seller sobre essa questão, que é um depoimento dela. Ela é heterossexual, no primeiro relacionamento, namorado que ela teve, ela contraiu o vírus HIV. E eu li aquele livro, fiquei muito impactado, mas não me passava na cabeça. Imagina, quando a gente está se relacionando, você não fica pensando nessas questões todo o tempo, você se protege e tudo mais. Para mim foi muito forte, porque eu não conseguia, como falar a palavra assim, escrever sem que fosse atravessado por essas questões, assim. Então, mas ao mesmo tempo eu não queria escrever um livro de depoimentos, eu queria entender como que isso atravessava na minha escrita. E aí, naturalmente, fui entendendo, assim. Como eu falei, eu passei a me espiritualizar mais, a meditar. O processo com a ayahuasca foi fundamental, porque inicialmente você fica muito deprimido, então tirou um processo de depressão profundo, me ressignificou a vida, passei a entender melhor, a me relacionar com as palavras. E a partir de então, chegou um momento que eu conversei com a Valéria Lamego, que é a editora da Verso Brasil, entreguei o livro para ela, que na época se chamava A Vida Efêmera dos Peixes de Aquário. Aí ela leu, falou, não, vamos mudar o título, tem um verso lá que acho que pode ser melhor e tal. A gente começou no processo. E antes da publicação do livro, eu tinha decidido que eu ia abrir publicamente a questão, porque eu entendo que quando falamos sobre determinado assunto que é um tabu, você começa a ressignificar essa ideia, e por mais difícil que isso possa ser. Só que eu tinha que fazer isso no momento que eu estivesse fortalecido internamente. Não adiantava eu abrir algo e, de repente, chegar em casa e ficar pior ainda, né? Assim, então, eu conversei com minha família, conversei com as pessoas que eu amo, e vários amigos fundamentais, assim, nesse processo de entendimento, sabe, assim, de como lidar com uma questão, com uma doença que até então é considerada incurável, mas que há no Brasil, sei lá, mais de 400 mil pessoas vivendo com vírus HIV, e no mundo mais de 4 milhões. Tem uma estatística que fala, por exemplo, que 150 mil brasileiros têm e não sabem porque têm medo de fazer o exame. Então as pessoas elas fazem o exame, mas não voltam para buscar por medo. Então, eu comecei a ler muito sobre essas questões e comecei a falar, cara, eu acho que é importante falar, assim, sabe? Até porque eu não vou conseguir publicar um outro livro de poemas se eu não tiver a liberdade. Para mim, a poesia é o lugar da liberdade de colocar questões que eu acho relevantes, assim. Então, eu escrevi um texto que chama O Sentido da Urgência, que o Jean Willis publicou no blog dele, na Carta Capital, falando sobre essas questões, assim. E foi justamente isso. Eu li um poema que fala: a linguagem é o verdadeiro vírus, né? Eu sou o sujeito, não você. Então, eu trato o vírus como um amigo. Você é meu amiguinho, fica quietinho aqui e tal, e não me perturba, vamos tomar a medicação correta. E é muito incrível, porque, na verdade, o retorno tem sido muito amoroso, assim. Sei lá, no dia que eu publiquei o texto, eu recebi mais de 300 e-mails, assim, sabe? De pessoas que tinham descoberto o HIV naquele momento, ou pessoas que têm há muitos anos e não conseguiam conversar com outras pessoas. Então, isso para mim me deixa muito feliz, sabe? Me deixa feliz, e também de entender como que eu trago isso para a literatura. Tem um professor da Bahia, que chama Alexandre Nunes, que ele tem um estudo que fala sobre literatura pós-coquetel. E tem um livro no Brasil também que chama Os Perigosos, feito pelo Marcelo Secombressa, que ele analisa a questão a representação do HIV na literatura e tudo mais. E aí, só que o que eu vejo é que na literatura brasileira há essa representação, mas há uma visão ainda muito dos anos 80, como se a pessoa fosse ficar magra, ou, sabe? Ainda há um pudor de trazer isso naturalmente, né? E esse professor, ele fala de uma literatura pós-coquetel, no sentido que a literatura estrangeira já está trabalhando a questão do HIV na literatura, no sentido mais natural, de relações sorodiscordantes, que é no caso quando alguém é positivo, outro é negativo. Os quadrinhos, tem um quadrinho também que já trata disso. Então, tratar como natural, porque, na verdade, como fala, algo que não existe culpado, né? Geralmente, quando você fala, mas como que você pegou? Não interessa, sabe? Não interessa como pegou, porque todo mundo transa, todo mundo se relaciona, todo mundo pode ter a possibilidade de se contaminar.
mas o que interessa é o que você faz a partir disso, sabe? Assim, por exemplo, a questão do HIV na minha vida me trouxe uma questão política muito forte. Assim, eu me sinto profundamente envergonhado hoje em dia com o governo Temer, por exemplo, porque obrigado. Porque é inadmissível, assim, um governo acabar com o Ministério dos Direitos Humanos, das mulheres, da igualdade racial. Isso não existe, isso é um crime, sabe? E, por exemplo, a gente tem no Brasil uma das melhores políticas de AIDS do mundo, né? Feita, por exemplo, a medicação em muitos lugares do mundo é paga, sabe? No Brasil não, a medicação é gratuita, graças à militância de pessoas como João Silvério Trevisan, Nestor Perlonge e muitos outros que brigaram para que isso acontecesse, fora profissionais infectologistas e pesquisadores que dedicam a vida a isso. Então, quando esse governo assume e um diretor da política de AIDS pede demissão, é uma tristeza terrível, porque, na verdade, é um retrocesso, sabe? É um retrocesso. Então, a gente tem que ter a liberdade de poder falar sobre essa questão e também brigar com o governo no sentido que, não, mantenha as políticas públicas, sabe? É necessário pesquisa. Acabar com o SUS, o que é isso? Sabe? O Ministério da Saúde, eu durante muito tempo... Quando eu peguei o diagnóstico, eu não tinha plano de saúde, então eu ia à Fiocruz fazer exame, sabe? Então, que é incrível, sabe? E as pessoas por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro agora tirou o passe livre das pessoas que estão soropositivas, um passe livre especial, limitou, na verdade, né? É como se elas tivessem só uma quantia determinada de passe livre para poder... Só que as pessoas que estão nessa condição, a maioria são pobres mesmo, sabe? Porque, infelizmente, o maior número de pessoas com a questão são pessoas de uma faixa financeira muito baixa, que dependem desse passe. Não é porque elas precisam ficar passeando, porque elas têm que fazer exames regulares, muitas têm depressão, têm que ir ao psicólogo, ao psiquiatra e tal. Então, assim, acho que os governantes teriam que olhar com mais atenção, assim, sabe, para as políticas públicas de saúde. E não acabar com o Ministério da Saúde, não acabar com o SUS, sabe? Eu faço realmente um pedido, sabe, para que isso não aconteça. Kate, um outro aspecto que chama muita atenção no seu trabalho, claro que no romance isso é completamente, isso permeia todo o romance, isso é o romance, mas é a narrativa, quer dizer, em todos os seus poemas, a narrativa é uma coisa muito importante. A narrativa, o ritmo, a melodia, eles têm uma qualidade épica. Tem personagens que interagem, tem uma história que se desenrola, tem um cenário. Eu queria que você falasse sobre esse aspecto no seu trabalho. Eu poderia falar sobre isso. Talvez uma coisa interessante, tentando reagir um pouco ao que o Ramon estava falando, é que eu acredito que a narrativa é tudo, né? A forma que nós nos posicionamos na nossa sociedade, na forma como nós nos agrupamos, a forma como nós criamos nossas leis, nossas políticas, a forma como nós nos comunicamos, tudo é unido por uma narrativa. E até entendemos o nosso papel numa narrativa que está se desenrolando, nós não conseguimos mudar, até que a gente tenha um entendimento do nosso comportamento, a narrativa onde estamos existindo, a gente não consegue lidar com ela, não conseguimos mudar. Não tem nada a ver com a sua pergunta, mas eu acho mais interessante falar. A ideia de que se você entende os sistemas sobre os quais vocês estão vivendo, por causa, se você entender isso como histórias que nós falamos sobre como nós vamos viver ao lado dos outros, se você puder se tornar ciente, com humildade, do seu papel naquela narrativa específica que você está desempenhando, aí finalmente você pode começar a pensar em mudar isso.
Então, em termos de política, em termos de sociedade, como nós nos agrupamos até mesmo nas nossas estruturas familiares, se nós pudermos entender nossas dinâmicas de poder, nosso papel em relacionamentos abusivos, se nós pudermos lidar com isso de forma humilde, eu acho que é importante em termos de fazer qualquer tipo de mudança positiva. E eu trago isso de volta para o meu romance e as peças e os poemas que eu já escrevi. O meu entendimento como escritora de qualquer situação que eu observo e testemunho é que uma vez que você entende a história que está ali se desenrolando entre dois personagens, entre eu, o narrador, e você, o leitor, seja lá como for que a gente esteja querendo dar sentido a uma história, a uma situação, ao drama, se pudermos aplicar esse mesmo conhecimento e esse mesmo nível de perspectiva, que é impossível, aí você consegue entender e saber como sair de toda a bagunça onde nos encontramos. Então, para mim, a literatura é a principal professora de empatia. É o melhor ensinamento, porque você fica tão absorvido na vida de outra pessoa que você acaba recebendo de volta a sua própria vida. Essa é a maior lição de empatia, poesia, narrativa. Quanto mais perto você chega de uma narrativa que é alheia a você, diferente de você, quando você consegue esse espaço de trégua, você consegue mais empatia. E assim, eu acho que é muito importante para mim contar histórias de uma forma que as pessoas vão entrar em contato com suas próprias histórias. Então, apesar das minhas histórias serem muito baseadas no sul de Londres, eu espero que elas ainda estejam disponíveis para serem lidas pessoas tão longe quanto aqui no Brasil. Eu acho que quanto mais local você é, quanto mais local a verdade que você conta, mais universal pode ser, porque todo mundo tem casa, pessoas que amam, que querem escapar ou voltar, sempre tem esses lugares comuns. Eu sempre falei sobre mitologia, existem esses pontos em comum, essa sopa primordial, esses arquétipos que nós compartilhamos. E é a mesma coisa que a mitologia diz respeito à conexão. Poesia a narrativa é a conexão, não apenas um ao outro, mas também a realidade de como nossas vidas se desenrolam. É o seguinte, a gente está chegando perto do fim, infelizmente, porque a conversa está maravilhosa, e tem muito pedido para que haja mais leituras. Então, Ramon, você quer começar, então? Pode ser. Mobile. Faço da livraria minha sala de espera. Leio os mastodontes de Brum. Lembranças de infância. Não criei empresas imaginárias, só planetas caóticos. Peço um expresso, com calma, observo um casal à minha frente na vitrine. Ela lê sobre lucros e está grávida dele, que é bem mais jovem. Ele lê algum livro de ficção brasileira, eu não enxergo o título. Talvez goste de romances violentos. Um verso me acompanha na leitura. Doar órgãos, vender a alma. Penso em minha vida, um mobile, cadeiras coloridas de papel se equilibram sobre minha cabeça, enquanto admiro os cabelos brancos de Eduardo Coutinho sentado à mesa ao lado. Não sabe quem sou e muito menos que faço dos meus poemas filmes. Está concentrado demais nas notícias de jornal, tossindo a fumaça do cigarro. Escrevo, queimo memórias invasivas, ponte de tábuas, não há mais volta. Kate, everybody is asking for the poem that you Todos estão pedindo a poesia que você leu no sarau. Você pode fazer de novo? O mesmo de novo? Eu vou fazer um diferente, não? Pode fazer o que quiser. Eu vou ficar de pé. Gostaria de lembrar que nós não temos esse poema na cabine. Talvez seja melhor apreciar. Por conta de algumas das coisas que nós vimos falando, eu vou falar e é chamado Aguenta o Tranco. Não está publicado. Vocês vão ter aqui, vai ser ao vivo, você pode ficar com eles, é o presente para vocês.
Como nós não temos esse poema na cabine, eu vou deixar que vocês apreciem o original. Hold your own. When everything is fluid and when nothing can be known with any certainty, hold your own. Hold it till you feel it there, as dark and dense and wet as earth, as vast and bright and sweet as air. When all there is knowing that you feel what you are feeling, hold your own. Ask your hands to know the things they hold. I know the days are reeling past in squealing blasts. Stop for breath and know it's yours, swaying like an open door when storms are coming. Hold. Time is an onslaught. Love is a mission. We work for vocations until, in remission, we wish we'd had patience and given more time to our children. Feel each decision that you make, feel it, hold your own. Hold your lovers, hold their hands, hold their breasts in your hands like your hands were their bras. Hold their cheeks in your palms like a prayer. Hold them all night and feel them. Hold back, don't hold back. Hold your own. Every pain, every grievance, every single stab of shame, every day spent with a demon in your brain giving chase, hold it. Know the wolves that hunt you. In time, they will be the dogs that bring your slippers. Love them right, and you will feel them kiss you when they come to bite. Hot snouts digging out your cuddles with their bloody muzzles. Hold. Nothing you can buy will ever make you more whole. This whole thing thrives on us feeling incomplete. It is why we will search for happiness in whatever stupid thing we crave in a moment, and it is why we will never find it there. It is why you will sit there with the lover that you fought for, in the car you sweated years to buy, wearing the ring you dreamed of all your life, and some part of you will still be unsure that this is what you even want. Stop craving. Hold your own. But if you are satisfied with what you have and who you are, you won't need to buy new makeup or new outfits or new pots and pans to cook, new exciting recipes for new exciting friends to make yourself feel like the new exciting person you think you're supposed to be. Happiness, the brand, is not happiness. You are smarter than they think you are. Yes, they take us all for idiots. That's their problem. If we behave like idiots, it's our problem. So hold your own. Breathe deep on a freezing beach. Taste the salt of friendship. Smile at a stranger in this room and really mean it. Take that smile out there. Do something beautiful with it. Hold your own and let it be. Catch him. Como que a gente está de tempo aí? Vamos fazer mais uma rodada, então? Esses poemas também não estão na cabine, porque... Só um instante.
antes de mergulhar. Olhar o mar e não pensar. Tudo que sei fazer. Isso quando você aparece, rodopiando, 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 aparece entre as espumas. Estranha eternidade daquilo que amamos. Em ondas, repetimos os gestos de nossos antepassados, sem saber aonde começa, aonde termina a verdade, o desejo. Ouço o balanço longe daqui, enquanto você rabisca uma ilha colorida num amassado pedaço de papel. Levante, vá até a janela, mire a felicidade dos pássaros acima das pedras, nus. Flor de luz, mãe de todas as plantas, me leva ao coração da mata, para enxergar as flores, entender o corpo, oásis, paraísos portátil. Somos um sonho dentro do sonho, nos movemos em outro tempo. Serpentes saem de nossas mãos para nos revelar o segredo universal. No caminho uma dádiva, o fado interior como obra. Aqui nesse templo, toda palavra é começo. O amor é a lei. Eu quero o amor, a única ou a melhor definição de Deus. Kate, let's do one more, one for the road. Okay. So that's probably the most uplifting poem that I have. Esse foi o poema mais alegre que eu tenho no meu caderno. Eu não quero mandar vocês para a noite com uma sensação de angústia, então eu vou escolher um mais feliz. Mas geralmente é o que eu tenho a oferecer, mas esse é um mais feliz. Talvez eu possa contar uma história antes. Nós atualmente, nesse momento, no Reino Unido, estamos envolvidos numa guerra que já vem acontecendo há mais de uma década. E estamos tão afastados da experiência dessa guerra que é devastador que a gente possa estar lutando numa guerra e ainda assim vivendo a vida como se não tivesse problema nenhum. E as pessoas estão morrendo de formas horríveis. Eu acho que estamos no meio da Terceira Guerra Mundial, mas estamos assim, mas todo mundo fica escondendo para a gente ficar feliz o suficiente. Então eu dedico para qualquer pessoa que já esteve no serviço militar ou alguém que tem uma família que esteja lutando em alguma guerra. Porque é muito importante nessa época que a gente possa entender, se dar conta que apesar de estarmos mais pacíficos, tem pessoas que agora estão lutando pela sua vida nos frontes. Aproveitem a performance. His heavy hands, they hold his gun, his aim is keen and sure. Your daddy's in the desert now. He's in the darkness and the dust, and he is fighting for his country, son. He's doing it for us. Your dad ain't left the house again. Your dad ain't brushed his teeth. Your dad keeps getting angry, son. At nights he doesn't sleep. He's having his bad dreams again. He seems worn out and weak. And yes, I've tried to be there for him, but we barely even speak. It's like he don't know what to say to me. He don't know how to tell it. He's won medals for his bravery, but just wants to forget it. He is drinking more than ever, son. Before, he never cried. But now I wake at night and feel him shaking by my side. Well, he turned to me at last, my son. He turned to me in tears, and I held his face so close to mine, and I asked him what he feared. And he said, it's getting darker. It has not disappeared. He says he sees it even sharper now the sand and smoke have cleared. Now, there was this kid he'd got to know, young, just turned 18, bright and kind. His name was Joe. Joe kept his rifle clean. Joe's girlfriend was expecting. Joe liked to joke and laugh. And Joe marched in front of your old man as they patrolled the path.
Everything was quiet until they heard that dreaded blast, and then the man that marched in front of Joe was completely blown apart, and a shrapnel hit Joe in the face and gouged both eyes at once. So the last things those eyes ever saw was the man in front. Limbs and flesh and bone and blood ripped up and thrown around. And after that, just blackness, just the taste, the stink, the sound. And I tell you this, my son, because I know what you'll be like. As soon as you've grown old enough, you'll want to go and fight in whatever battle needs you. You will pledge your blood and bone, not in the name of good or evil, but in the name of home. Your dad believes in fighting, son. He fights for you and I. But the men that send the armies in will never hear us cry. Now, I don't support these wars, my son. I don't believe they're right. But I do support the soldiers who go off to war and fight. Troops just like your daddy, son, soldiers through and through, who wear their uniform with pride and do what they are told to do. But when you're grown, my sweet, my love, please don't go fighting wars. Fight the men that start them, son. Fight a cause that's yours, because it seems so full of honor, yes, so valiant, so bold. But the men that send the armies in, they send them in for gold. They send them in for oil, and they tell us it's for Britain. But the men come home like daddy, angry, and spend their days just drinking, trying to get perspective on the thoughts they can't stop thinking, while their sons stare at their daddy's chests and watch the medals twinkling. Bom, infelizmente é isso. Muito obrigado, Kate. Muito obrigado, Ramon. E esperamos vocês amanhã.